Então, começando a gravar. Primeiro passo para a gente ver sobre a nossa aula é referente ao que a gente tem aqui nas últimas aulas. Então, estou aqui na plataforma do Google Classroom, na parte de física. Então, na última aula a gente não teve exercício. Vimos a parte do estudo dos gases, fizemos alguns exercícios, né? Aqui eu cheguei a corrigir alguma coisa sobre o estudo dos gases, cheguei a passar sobre os tipos de transformações, mas até então eu não passei exercício, exatamente porque tinha bastante atividade para ser entregue, né? E a ideia é que vocês tivessem tempo para poder fazer as atividades. Né, nós temos aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5 atividades. A princípio, 6 atividades. Então já tem um total muito bom, né? Cada questão já vale menos que 20 pontos, por exemplo. Então o que acontece? Acho que eu cheguei a conversar com vocês. Exatamente a questão de que, em vez de eu passar uma prova, né, que eu acho que vai ficar muito difícil de vocês terem acesso a essa prova, tem internet, né, tá todo mundo online, algo do tipo, né? Então, em vez de eu passar uma prova, por exemplo, eu estou passando os exercícios. Então, todos os exercícios que eu passo, eles valem ponto e vão contar para nossa possível nota aí no futuro próximo. Além de contar também para a presença. E lembrando que presença é um negócio bem importante. Então, embora eu não diga quanto que vale cada questão, o valor das questões vão depender exclusivamente da quantidade de exercício que a gente tiver. Se a gente tiver um exercício, 100 pontos. Se tiver 2, 50, se tiver 5, 20 e por aí vai. Então, por isso que quanto mais exercício tiver, melhor. Né? Geralmente passando 2, 3 questões, eu creio que não fique pesado. Então, na última aula, nós vimos a parte de estudos dos gases, aonde vimos as questões 409, 410, 413, corrigimos elas, né? E é o que a gente vai ver ao decorrer dessa aula. Então, só antes para a gente dar essa engatada na aula, não sei se vocês chegaram a ver, mas no dia 28 existiu o lançamento do foguete da SpaceX. E o que dizia esse lançamento? No caso, ele é o primeiro lançamento aonde é tripulado por uma empresa particular, né, para lançar astronautas para o espaço. Então o que acontece? A gente consegue ver aqui. And so rises a new era of American spaceflight, and with it the ambitions of a new generation continuing the dream. 20 seconds into flight, stage 1 propulsion is nominal. T plus 30 seconds into this historic mission. Flying crew on board Dragon and Falcon 9, and look at them go! Falcon power telemetry nominal. M1D throttle down. We're throttling down to get ready for the period of maximum dynamic pressure. We're in the throttle bucket. Reports say all systems are go. Né, bem rápido. E repare que ele vai chegar num ponto muito importante que ele chama de Max Q. O que significa Max Q? Aqui do lado, ele fala que Max Q é a Maximum Dynamic Pressures. This is a large amount of aerodynamic stress exceeds on the vehicle. Ou seja, é onde eu tenho a máxima pressão dinâmica que pode acontecer no foguete. Então é quando eu tenho ali exatamente quando ele está saindo daquela estratosfera, da atmosfera, estratosfera, que agora eu não lembro mais o nome de cada um delas, e é onde eu vou ter a maior pressão exercida ali no foguete. Então, se ele consegue passar tranquilamente por ali, basicamente nenhum problema mais ele vai ter, a princípio, né? Mas é a situação mais crítica para onde ele vai passar. Então,
vamos ter ali ó, a velocidade. Então repara que ele chega a velocidades muito absurdas. E conforme ele vai se lançando, a gente vai observando o quê? Que ele vai inclinando o foguete. Por que ele vai inclinando o foguete? Porque se ele sai reto, a gravidade vai estar atuando por ele. Mas se ele sai e começa a inclinar, ele vai virar tipo um satélite, ou seja, ele consegue entrar em órbita na Terra. Então ele consegue criar ali o que a gente chama de uma velocidade tangencial. E isso é muito importante para alimentar a velocidade. Ó. Tanto que a gente repara que ó, a velocidade ela está aumentando absurdamente. Olha lá, chegando a quase aí 4.400 km/h, ou seja, quase aí praticamente 11 vezes mais rápido que o carro, né? Algo absurdo. E uma altitude de 48,6 km de altura. Então, outro vídeo bem interessante para a gente ver é exatamente como funciona a estação espacial. Vou botar aqui de novo. Que ele mostra aqui, ó, o astronauta fazendo algum processo, por exemplo, provavelmente, de alguma manutenção ali na nave, né, na estação espacial. E lá no fundo a gente vê a Terra, né? É até interessante, a gente vê a curvatura ali da Terra, né? A cor da Terra, né? Como diz, acho que é Daniel Arantes, que ele fala que planeta azul, né? Acho que vem da música Aquarela, tem uns negócios assim. Que a gente até vê a cor do planeta, né? A água aqui, ó, como ele é azul, né? A Terra, olha que interessante. É que provavelmente alguma estação, alguma coisa que está flutuando ali perto, algum satélite, provavelmente. Que ele está circundando o planeta. Então, esse é um momento muito importante, porque a SpaceX ela é uma das primeiras empresas a lançar astronautas para fora da Terra, né? Sendo que é uma empresa particular. E a grande sacada deles é o quê? Quando o foguete é lançado, esse foguete ele tem o quê? Ele tem uma parte de combustível. Grande parte do foguete ele tem 3 acoplamentos, depende muito de foguete para foguete, mas algum desses acoplamentos eles são exclusivamente o quê? Para combustível. Então repara que esse cara solta e ele vai embora. Então esse cara aqui, esse estágio 1, digamos assim, né? Ele vai cair no mar. Né? Ou seja, ele é calculado para mais ou menos cair no mar. Para quê? Para não acertar ninguém. Só que assim, é muito difícil você conseguir recuperar ele, porque ele vai cair e ele vai se destroçar. Então você gasta muito dinheiro para lançar alguém para o espaço. Tanto, se eu não me engano, tem um vídeo que acho que ele fala que um lugar no assento da SpaceX, um lugar no assento de uma espaçonave, eu acho que ele tem exatamente, custa R$4.000, alguma coisa assim. Lançamento. Agora eu não vou lembrar. Mas é bem interessante, ele fala que basicamente um assento ele vai custar quase R$40 milhões, porque ali vão pouca gente, né? No caso ali daquele lançamento, que eu acho que eu não estou com vídeo, não está aqui, mas eu assisti ele, deixa eu ver se eu acho, histórico. Então o que acontece? Deixa eu ver. Fica mais fácil. Então eu vou falando com vocês aqui. Então o que acontece? Basicamente, eles lançaram 6 astronautas, sendo que a espaçonave, o foguete, tinha espaço para 8, mas eles lançaram pouco, porque se tivesse algum problema, não teria
como salvar os astronautas. Aqui, ó, achei o vídeo. 5 piores jeitos de terminar o relacionamento? Chega assim pra ela e fala, meu amor, dá uma olhada aqui no espelho. E aqui minha ex? Depois de quase 10 Aqui, ó, então... Pronto. Então, anos sem lançamentos tripulados de solo americano, tá, deu introdução. O último lançamento ele ocorreu lá em 2011. Aí lá a estação espacial. Aí é interessante que ele fala dos astronautas, ó, foram utilizados. Um deles foi esse Douglas Huller, que ele já comandou. E ele é utilizado aqui, ó. Essa é a roupa feita pelo SpaceX. Aí o interessante é o que? Como o lançamento de foguete é um negócio muito caro, não é muito viável você ficar mandando e construindo foguete sozinho. Então muitos desses lançamentos são feitos em parcerias. Se a gente olhar aqui, ó, eu tenho a Rússia, o cara dos Estados Unidos, e eu tenho uma Alemanha aqui, ó. Né? Os russos são os melhores na produção de foguetes. Então cada um tem seu benefício. Se não me engano, a China também. Então, ó, cada assento vai custar 90 milhões de dólares. Então, para você poder enviar alguém para o espaço, né, tem que valer a pena. Aí no caso ele fala que a cápsula ela carrega 4, mas tem capacidade para carregar mais, no caso carregar 6. Só que caso dê algum problema, não tem como salvar. Então o que vai acontecer? Se for tudo certo com esse lançamento de foguete, a empresa SpaceX ela vai ser tipo que ganhar um certificado de lançamento. Então ela vai começar a produzir isso mais vezes. E o interessante é o que? Antigamente a NASA ela fazia, ela meio que terceirizava, fazia tipo uma Petrobras da vida. O petróleo é da Petrobras, mas quem terceiriza, quem vende é a Shell, outras empresas, Halliburton e por aí vai. Acho que é Halliburton de foguete. Mas de qualquer forma são outras empresas. Só que esse é o primeiro lançamento que é feito exclusivamente totalmente visitado, estudado por uma empresa particular. Essa é a parte interessante. E aí mostra aqui os lançamentos. Isso aqui eu vou deixar lá. Deixei com vocês, pra vocês terem acesso. Qualquer coisa está salvo, Gustavo. Não tem problema não. Eu estou salvando as aulas, mas qualquer coisa está tudo salvo. Caso alguém não possa mais ver. Mas bem que 25 minutos já dá um tempinho bom para esperar. E com o lance do foguete, ó, a grande sacada da SpaceX é que ele consegue o quê? Aquele estágio que ele é desacoplado, ele consegue literalmente reaproveitar. Então ele consegue aterrissar e aí você economiza dinheiro, porque em vez de você ter que ficar construindo vários estágios, você constrói você só gasta com combustível, na verdade. Então bem interessante essa parte. Então, deixa eu botar aqui. Vou adicionar os links para que vocês possam ver depois. Pronto. E o outro. Opa, não é isso. Pronto. Então, depois dessa introdução, acho que a gente pode seguir para a matéria. Então, o que a gente estava vendo? A gente estava vendo as questões 409, que falava exatamente sobre quem? Falava sobre o estudo dos gases. E o estudo dos gases, nós vimos o quê? Que dependia de 3 caras, da pressão, da temperatura e do volume. Tanto que a gente chegou a resolver a questão 411, 412 e, se eu não me engano, não chegamos a fazer a 413. Mas o que eu vou fazer com vocês? Eu vou fazer... Deixa eu ver, uma questão tranquilinha.
Vamos ver a segunda parte do conteúdo. Olha lá, a Ariane voltou. Então vamos lá. Então, ó, fazendo uma revisão de tudo que a gente já viu. No estudo dos gases, a gente sempre vai considerar o gás como sendo ideal. E para isso a gente utiliza uma equação, que é relacionada a uma transformação. Ou seja, o que é uma transformação? Quando eu saio de uma configuração A e eu vou para uma configuração B, ou seja, eu tenho uma pressão em A, uma pressão em B e um volume em B, e eu transformo esse cara em uma pressão em B. Opa, aqui é uma temperatura. Uma temperatura em B e um volume em B, ou seja, quando eu tenho uma configuração e eu converto ele para outro, eu vou ter que esse cara, a equação com que eu vou utilizar é exatamente essa aqui, ó, pressão vezes volume dividido por temperatura. Essas foram as equações que a gente estava utilizando. Pressão, volume e temperatura. Então, sempre quando eu tiver uma transformação, que ele sair de uma configuração e for para outra, eu vou utilizar esse cara. Ou seja, olhando o enunciado aqui, ó, ele sai de um A, ou seja, ele tem um volume em A e uma temperatura em A. Um volume em B, uma temperatura em B. Então ele tinha uma condição em A, uma condição em B. Por exemplo, eu tenho o meu antes e o depois. Eu tenho um pneu que está vazio e eu tenho um pneu que está quente. Está cheio, no caso. Então eu tenho antes e depois. Eu tenho, por exemplo, uma panela que eu botei ali para cozinhar. E a panela quando ela está apitando ali, né? Quando já está fervendo a água. Ou seja, eu tenho uma condição de antes e uma condição de depois. Então eu vou utilizar esse cara. O que a gente vai ver hoje é que existe outro tipo de análise, que é quando eu quero saber mais do gás. Ou seja, para ter mais informação, eu vou utilizar a equação, que nada mais é do que a pressão vezes o volume. Isso é igual ao número de mols vezes o R vezes T. Quem é esse cara? P, a gente já viu que é pressão. Opa. V é o nosso volume. N é o número de mols. R é a constante dos gases. E T é a temperatura. O que significa isso aqui tudo? Então vamos lá. Pressão a gente já sabe o que é. É uma força aplicada sobre uma área. Certo? Bem tranquilo. Volume é como a gente mede as coisas, né? Tem uma garrafa aqui com água. Isso é um volume. A água ocupa um volume. Certo? Número de mols, isso está associado a uma quantidade. Ou seja, um mol, provavelmente vocês estão estudando isso na química ou já estudaram, o segundo ano provavelmente já estudou. Um mol representa 6,32 vezes, ou 6,16 vezes 10 a 32. Cadê? Aqui não. Deixa eu ver.
Ó, constante dos gases. Ah, ele vai levar em consideração outros valores. Ah, na verdade não é a constante dos gases que eu quero. Eu quero o número de mols. Tá. Aham. Aqui, ó. 6,02 vezes 10 a 23. Sabia que era esse cara. 0,2 vezes 10 a 23. Sempre confundo constante de Planck, que é menos 34. Então, eu vou ter que 1 mol, na verdade, ele é uma medida. Ou seja, pensa, por exemplo, quando eu tenho uma dúzia. Uma dúzia de ovos são o quê? São 12 ovos. Uma dezena, sei lá, uma dezena de canetas são 10 canetas, né? Uma quinzena são 15. É a mesma coisa. Então, o mol ele vai representar essa quantidade. Nesse caso, essa quantidade de moléculas. Então, quem vai ser o R? O R é minha constante dos gases, ou seja, uma constante proporcional aos gases. Que é o que estava exatamente aqui, ó. É exatamente, ou ele vai ser 0,082 ou ele vai ser 8,31, que às vezes é o mais utilizado. Então, o R ele tem dois valores, 0,082, onde eu tenho ATM litro por mol Kelvin, ou eu tenho 8,31 joules por mol Kelvin, ou também vai servir Pascal metro cúbico por mol Kelvin. Moral da história. O que significa esse R? Esse R ele vai ter dois valores. Ou ele é 0,082 ATM litro por mol Kelvin, ou ele é 8,31 joule por mol Kelvin. Ou seja, dependendo da unidade que eu tenho de pressão, de volume e de temperatura, eu vou ter um valor diferente para o meu R. Então, se minha pressão ela for em ATM, e o meu volume ele for em litro, eu vou utilizar o 0,082. Se a minha pressão ela for em Pascal, e se meu volume ele for em metro cúbico, eu vou utilizar 8,31. É exatamente isso para isso que serve. Ou seja, quando eu tenho Pascal vezes metro cúbico, isso é a mesma coisa que Joule, tudo bem? Joule, J, ele nada mais é do que uma forma de medição de energia. Então é como se fosse energia dividido por mol vezes Kelvin, né? Uma forma de medição aí. Alguma dúvida então? Até então? Dúvida? Ariane, Gustavo? Dúvida sobre essa forma aqui? Então a forma que a gente vai utilizar é essa aqui, ó. PV igual a nRT, ou como eu costumo chamar, Porreia velho na rua de trás. Uma forma simples de gravar. Só vou falar uma vez, porque é besteira. Então, vamos lá. Vamos resolver algumas questõezinhas só para mostrar aonde esse cara se aplica. Então, vamos lá. Vou fazer, deixa eu ver, uma questão simples com vocês. A 419 vou deixar para vocês fazerem. Não. Questão de ita é um negócio que a gente tem que ver com calma. Melhor nem parar para fazer, bem chatinho.
Aqui ele já começa a fazer o trabalho. Que é a parte que a gente já viu. Não tem muito não. Vou fazer o seguinte. Vamos ver alguns exercícios simples, que esses exercícios são um pouquinho mais chatos. Então a gente tem aqui, ó. Não, estado físico. Nope. Esse aqui sim. Beleza. Então vamos lá. Vou fazer com vocês alguma dessas questões. Aqui geralmente não tem exercício, então vamos lá. Vou fazer aqui a questão número 1 com vocês. Então ele fala, um cilindro com dilatação térmica desprezível possui volume de 25 litros. Nela está contido gás sob pressão de 4 atmosferas e temperatura de 227. Uma válvula de controle de gás foi aberta até que a pressão do cilindro fosse de 1 atm. Verificou-se que nessa abertura, até que a pressão do cilindro fosse de 1 atm, verificou-se que nessa situação a temperatura do gás do cilindro era a ambiente, de 27 graus. Assinale a alternativa que apresenta o volume de gás que escapou do cilindro, em litros. Então vamos lá. Vamos anotar nossos dados. Então, vou botar aqui questão 1. Que é do site. Então na questão 1 eu vou ter ali. Ele vai ter um volume inicial de 25 litros. Aí ele fala que a pressão que ele vai estar submetido é de 4 atm. E depois a temperatura é de 227. Aí ele vai abrir a válvula. Com isso a pressão ela vai cair para 1. A gente sabe que a temperatura vai ser 27 graus. E ele quer saber quanto de volume que escapou. Então vamos lá, primeiro passo para a gente resolver. Anotei os dados. Repara, nesse tipo de questão eu tenho duas situações. Eu tenho um antes dele abrir a válvula e um depois dele abrir a válvula. Então repara que nós temos duas equações. Opa, não é essa. É essa aqui, ó. Se eu tenho um caso de antes e um caso de depois, eu vou utilizar essa equação aqui, ó, PVT por Votó. Se eu tenho mais informações do gás, ou seja, ele dá o R, dá o N, algo do tipo, eu vou utilizar essa equação aqui, ó, PV igual a nRT, ou o que a gente chama de lei de Clapeyron. Vou botar aqui no cantinho. Então, nesse caso, como eu tenho uma transformação, eu vou usar quem? Vou usar esse cara. Só que para utilizar ele, eu tenho duas regras. Primeira regra, a unidade de medida tem que estar consciente, ou seja, tem que estar consistente, ou seja, tem que ser igual. Se eu utilizo ATM com ATM, significa que o volume está em litro, então eu vou achar em litro. Segundo ponto, temperatura não pode ser dada em graus Celsius, tem que ser dada em Kelvin. E a gente já aprendeu que esse cara é só somar 273. Então vamos lá. 27 mais 273 dá 300. Então 200 a mais, né? Aqui vai dar 500. E aqui vai dar 300. Agora é só substituir. Então vamos lá. Eu vou chamar aqui de um inicial. Botar a bolinha de inicial. E o final a gente não bota nada. Então é PVT igual a PVT.
pressão 4, volume 25, temperatura 500. Volume quero saber, pressão 1, temperatura 300. Então vamos lá. 300 posso multiplicar cruzado, ou, como eu quero achar o V, 300 está dividindo, eu vou jogar ele para cá, multiplicando. Então vai ficar 4 vezes 25 sobre 500 vezes 300. Então eu tenho aqui, ó, 0, 0, cortei. Vai ficar 4 vezes 25 vezes 3 sobre 5. Posso cortar esse cara aqui, vai dar 5. Então eu vou ter 4 vezes 5 vezes 3. 4 vezes 5, 20, vezes 3, 60. Então eu vou achar 60, só que eu vou achar 60 o quê? Litros. Certo? Então, vamos à nossa pergunta. Assinale a alternativa que apresenta o volume que escapou do cilindro. Então, meu cilindro ele tinha quanto? 25 litros. Certo? No momento em que ele abriu, eu tive um volume de 60. Então, a gente tem aí como opção 60 ou 35. Só que o que acontece? Quando você abre ali um cilindro, que ele tem 25 litros, o cilindro continua tendo 25 litros, o volume não altera. Só que como saiu 60 do total, então, na verdade, o que eu estou considerando aí? Que eu tinha 60 litros e saiu 25, logo sobrou 35. Né? A gente pode até olhar aqui, ó. O volume ocupado pelo gás em um ATM é 60 litros. Como o volume total do cilindro é de 25, podemos concluir que houve vazamento de 35 litros. Ou seja, inicialmente eu tinha quanto? 60 litros a uma pressão ambiente. Como meu cilindro só comporta 25 litros, significa que o que vazou foi 35. Então, na verdade, minha resposta é 60 menos 25, 35. Então, letra B. Né? Repara que esse é tipo uma pegadinha. Ou seja, você poderia achar que é a letra C, mas não é. Dúvidas? Gustavo, dúvidas? Conseguiu entender como resolve a questão? Foi, Gustavo? Bom, então vamos lá. Então, para terminar, eu vou botar aqui essa página para vocês fazerem a questão 3 e a questão 4. Isso aqui eu boto no texto, no escopo do texto. Talvez fique até mais fácil. Vou botar aqui. Pronto. Que aí quem lê, vê ali. Aí depois eu boto o enunciado bonitinho e organizo. Então vai ficar para casa essa questão 3 e a questão 4, né, para a gente trocar uma ideia. Essa aqui depois a gente vê com calma. Aproveito e já jogo o link dela lá também.
E para a gente fechar, eu vou fazer uma última questão com vocês, que é referente à lei de Clapeyron, que na internet imagino que deve ter uns exercícios mais simples. Então, aqui ó, eu vou deixar a primeira. Ah, não tem a questão 1 e questão 2. Ah, beleza. Então, ó, vou fazer a questão 1 com vocês, a questão 2 fica aí para casa. Então, são 2 questões, 3 questões para resolver. Então, bota aqui, ó. Então, vamos lá. O que a questão fala? Determine o volume molar de um gás ideal cujas condições estejam normais uma temperatura de 273 a uma pressão de 1 atm. Então, vamos lá. Então, no exercício, nós temos o seguinte. Ele pergunta o volume molar. O que é o volume molar? É o volume dado em mols. Então, esse cara é um pouquinho mais chato. A questão que vocês vão fazer é mais tranquila. Mas na questão 1, ele fala ali, ó, dada uma temperatura de 273 Kelvin, dada uma pressão de 1 atm, dado R de 0,082. Repara que pelo fato de ele ter dado R, o que a gente pode pressupor? Nós podemos pressupor que ele está o quê? Que a gente quer saber mais informação sobre ele. Então, se a gente quer saber mais informação, a gente vai utilizar que equação? Esse cara. Então, como ele quer saber o volume molar, o que é o volume molar? O volume molar nada mais é do que o volume dividido pelo número de mols. Ou seja, se eu passo esse N para cá, eu vou ter o volume molar. Então, ó, minha equação ela vai ficar PV é igual a nRT. O N passou para cá, ó. Então, esse cara aqui, ó, é meu volume molar. Certo? Então, vamos lá, vamos resolver essa questão. É literalmente só substituir, né? Então eu vou ter minha pressão é 1, o volume molar, vou botar aqui entre parênteses, porque é um cara que eu quero saber. O meu R é 0,082 e a temperatura 273. Está em Kelvin, então está tranquilinho. Então o meu volume molar, ele vai ser exatamente quem? 0,082 vezes 273. Então, eu vou ter o seguinte, botando aqui a calculadora pertinho, para acompanhar, 0,082 vezes 273, opa, eu vou ter exatamente 22,386. Né? Claro que essa parte é um pouquinho mais chata, mas não tem problema nenhum. Então, se a gente fosse verificar ali a equação, ó, PV igual a nRT, opa, questão número 1, o volume molar seria o volume para 1 mol, ou algo do tipo. Então, eu vou ter ali 22,388 ou 22,4. Né? Seria a resposta certa. Então, temos como dever para casa, já está aqui ó, montando para vocês, resolver a questão 3, a questão 4 e a questão 2. Eu vou deixar o número porque aí facilita, porque eu vou deixar o link referentes aí à aula. E no próprio link tem a resolução. Então eu deixo ali para facilitar. Certo, Gustavo? Alguma pergunta? Tudo bem? Algo a perguntar? Então,